Amém. Bom dia para todos que nos assistem. Que sejamos abençoados com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso, diante de Ti estamos, a Tua igreja reunida. Abençoe cada um de nós que vamos agora participar deste momento de estudo da Tua Palavra. Seja com a pessoa que vai ministrar, Deus abençoando, Pai, ela renovando, Senhor, a sua fé e a sua esperança, Pai. Muito obrigada, Pai, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Salmo de número 5, diz assim a palavra do Senhor para nós. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeia todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cercas da Tua bondade. Amém. Palavra do Senhor. Façamos agora o momento do louvor e em seguida mais um estudo bíblico. Que Deus nos abençoe com uma semana repleta de paz e de saúde. Saudai o nome de Jesus, aquele
eu me sinto tão completo, me sinto tão completo, só em ti, Jesus. Eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a
Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez conectados no nosso encontro da Escola Dominical. Desta vez nós estamos voltando aos estudos da carta aos Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos no 7º encontro. São 10 encontros. Eu estava revendo aqui, né, a quantidade dos nossos encontros aí para terminar o nosso mergulho aí na carta de Paulo aos Filipenses, e são 10 encontros. Então, nós estamos entrando agora no 3º capítulo, são 11 versículos, e vamos falar hoje sobre o cuidado com os falsos ensinamentos, né? E em época que vivemos, tempos de fake news, né? Ensinamentos falsos, então é muito propício que estudemos aí um tema como esse, né? E aí você hoje é convidado a caminhar conosco, especialmente aí guiados por essas 3 palavras: alegria, precaução e lealdade. Não estamos falando lealdade aí somente a um amiguinho, lealdade a um grupinho, mas lealdade ao próprio projeto de Jesus Cristo, né? E Paulo vem falar isso para aqueles seus irmãos lá na cidade de Filipos, e ele então começa falando de alegria e mostra um pouco de precaução, dando o seu próprio exemplo como alguém que teria, né, como é que eu vou dizer, cartas na manga, formação, experiência, mas ele diz, muita gente que tem esse perfil como o meu pode enganar você, então isso não quer dizer nada. A medida é outra, e Paulo vai falar aí no seu texto para esses nossos irmãos e irmãs lá da cidade de Filipos, né? Nós vamos então, para iniciar, né, fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Nós estamos estudando a Bíblia, não queremos só fazer uma apreensão, né, erudita e mergulhando em conhecimentos, mas queremos que o nosso Senhor nos ilumine pelo seu Santo Espírito, para que nós aprendamos, depois de tanto estudar e mergulhar sistematicamente, aprender o que Ele tem para o nosso espírito, para a nossa comunidade de fé, para a nossa vida, enfim, né? E essas palavras, esse texto nos trazem muitos ensinamentos, muitas lembranças, mas acima disso está a nossa reflexão em conjunto com a comunidade e especialmente iluminados pelo que o Espírito Santo nos diz. Vamos orar pedindo que Ele mesmo nos ilumine para isso. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque nós nos reunimos nesta manhã para refletir sobre a Tua Palavra. E nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas, em muitos lugares, elas têm dificuldades de abrir o Teu livro, dificuldades até mesmo de ter em casa. E por isso, Senhor, nós Te louvamos, porque conseguimos, mesmo, Senhor, distantes ainda, te honrar estudando a Tua Palavra, como é a orientação que nós temos pelas Sagradas Escrituras. E elas, Senhor, são a maneira como nós compreendemos o que Deus quer de nós. Ilumina-nos, Senhor, nesta manhã, para que possamos, como Paulo fez para aqueles irmãos lá em Filipos, também guardar a Tua Palavra com dedicação, com amor, com responsabilidade. Guia-nos, Senhor, cada um de nós, nossas famílias e nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. É um versículo pequeno lá o de número 7, né, que Paulo fala, e que também é um texto-chave para nós nesta manhã. Esse texto aí nos aponta que Paulo está dizendo que há coisas na vida da gente que podem servir de vaidade, que podem ser situações que nos mostram aquilo que talvez para muitas pessoas fossem a mostra de liderança, de conhecimento, mas Paulo mostra que isso é só
uma situação que nós temos que ter muito cuidado, né? E que esse não é o exemplo para a comunidade de fé. Nós vamos chegar lá e você vai perceber muito bem o que Paulo está querendo dizer. Antes de nós aprofundarmos, né, nos aprofundarmos no texto, vamos fazer a leitura dele. Abra sua Bíblia aí, então, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 11. É a leitura que nós vamos fazer agora, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia, Filipenses 3, de 1 a 11, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ó, palavras de Paulo para aqueles nossos irmãos lá em Filipos. Bom, primeiro o que nós podemos considerar desse texto, né, que é um texto bem significativo, no sentido de que Paulo utiliza até a sua própria figura como um exemplo de que nós não devemos nos gloriar por coisas passageiras, mundanas que nós temos na nossa vida. Então Paulo começa o seu texto falando de alegria outra vez, né? E aí nós vamos encontrar em algumas outras versões a palavra regozijo, regozijai-vos, né? E que tem uma alusão com felicidade, com exultação, exultai-vos também. Então nesse versículo aí Paulo fala de novo da importância de se sentir alegre, né? Então, meus irmãos, é bom que nós estudemos a Bíblia pensando na nossa vida hoje. É bom estar alegre, é bom se sentir alegre, se sentir regozijado, se sentir exaltado, se sentir feliz. Mas essa alegria não pode ser uma alegria que você vai ter sozinho. Não pode ser uma alegria que você vai ter isolado, individualmente. Essa alegria deve ser uma alegria resultado de uma alegria compartilhada com todos na comunidade. E quando falamos em comunidade, é claro, estamos falando da nossa comunidade de fé, mas isso deve extrapolar para a nossa comunidade em que nós vivemos, a nossa sociedade, o mundo em que nós estamos. E nesse trecho aí, Paulo parece iniciar, começar a terminar a carta, né? Ele está começando a terminar essa carta aos Filipenses. E aí ele utiliza a expressão quanto ao mais, quer dizer, falei isso tudo, agora, além disso, eu vou falar uma outra coisa, né? Então aí ele vai entrar com algumas exortações, que são exortações, né? Alguns alertas, algumas orientações para que não fiquemos vulneráveis com relação a uma série de fatores que podem atingir a nossa vida. Claro que está falando lá para os filipenses,
mas nós vamos entender isso aí também para a nossa vida cristã hoje, aproximar, fazer o que nós temos estudado até nos encontros das terças-feiras, se você não está lá, né? Uma vez a cada mês nós estamos falando sobre o panorama da Bíblia, falamos muito sobre a exegese, que é estudar o significado do texto bíblico para aquela época quando a pessoa escreveu, e a hermenêutica, como isso daqui, feito lá naquela época, pode falar para nós hoje, no nosso tempo. Então esse reforço do tema da alegria, ele vai ser retomado lá no capítulo 4, nós vamos dar uma olhada mais lá para frente, 4, versículo 4, né? E já aí ele demonstra que não se importa de repetir as coisas que são significativas para eles. É bom que se repita porque isso reforça a ideia, isso é uma segurança de que o conteúdo foi fixado, né? Então, a partir daí, ele vai mostrar as instruções contra os falsos ensinos, tá? Então, algumas versões vão falar de regozijar, de alegrar, tá? Exultar, e isso é você manter a sua alegria, a sua felicidade. Uma coisa que é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a figura de Paulo. Paulo fala um pouco de si próprio nesse texto que ele está tratando lá com os nossos irmãos de Filipos. E ele começa a falar de cuidados com os cães. Ó, ele está tratando aí, era muito comum na cultura grega tratar como cães, né, as pessoas que agiam com uma certa, como é que eu vou dizer a você? Falsidade, né? Por isso que ele trata como cães alguém que pratica a falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão? É claro que o cara não vai fingir que fez aquela prática da circuncisão, porque a circuncisão ela é bem material, né? Você corta ali um pedaço do prepúcio, né? O prepúcio é aquela parte ali mais anterior do pênis, né? Então não tem como você fingir isso. Mas é claro, ele está falando de gente que só dá valor à lei de Moisés, a uma prática da circuncisão. E são pessoas, na avaliação dele, que se esquecem de todo o restante da vida religiosa, da orientação da vida religiosa. Então, eu me circuncidei, eu faço aqueles jejuns orientativos, eu dou esmola como a lei manda, eu faço as orações nos horários certinhos, mas e o restante? Então ele fala, nós somos a circuncisão. Nós devemos demonstrar essa diferença com atitudes, porque essa prática é muito fácil, né? De dizer, ó, tá aqui a circuncisão. Eu quero lembrar com vocês um exemplo, né? O exemplo de honrar pai e mãe. Na semana passada nós comemoramos o Dia das Mães. E honrar pai e mãe, para muita gente hoje em dia é assim, você respeitar seu pai, respeitar sua mãe, ótimo, maravilhoso. Mas ali para os judeus naquela época, legalistas, eles precisavam dar o detalhamento do que era realmente honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe ali naquele texto, ele tinha todas as demonstrações do que você precisaria fazer para mostrar que estava honrando seu pai e sua mãe, que era o quê? Dar uma sandália para o pai, dar um tonel de vinho, uma capa, uma túnica, entenderam? Então tem uma demonstração. Você podia xingar seu pai, podia nunca visitar ele, mas se você tivesse dado as sandálias, o vinho, a sandália, a capa e o cajado, a túnica, você estava honrando. Então Paulo vai além disso, há atitudes para além de cumprir essa lei, cumprir uma escadinha de determinações. Então nós devemos demonstrar com atitudes e não somente com aparência. E as atitudes vão vir mais na frente, tá? Paulo, como vocês estão vendo aí na figura, né, era conhecido como Saulo, era o nome dele, né? E talvez essa profundidade aí de Saulo, né,
dizem que o nome dele é em homenagem a Saul, ao rei Saul, né? Ele se converte, se torna Paulo, né? Deixa de ser Saulo somente e se identifica aí com Saulo. Nós vamos ver essa informação de Saul que eu falei agora, né? E Paulo fala um pouco da sua linhagem perfeita, né? Ele mesmo poderia ser um exemplo dessa perfeição, né? Já que se ele não amasse ninguém e tivesse cumprindo isso aí, ele era perfeito. Veja só, Paulo foi circuncidado ao 8º dia. E aí, conforme determina Gênesis 17:12, ele era da linhagem de Israel. Romanos 11:1 fala um pouco disso. Era da tribo de Benjamim. Então, né, como eu falei antes, ó, o seu nome anterior, Saulo, né, pode ter sido dado em homenagem ao rei Saul, conforme nós vemos lá em 1 Samuel 9:1-2. É claro, isso vai remontar lá a alguma especificação do nome de Saul, tá? Paulo era fariseu, era daquela classe dos judeus, né, uma classe política eclesiástica da política da religião, vamos dizer assim. Não posso falar da igreja porque não era bem, né, era coisa da sinagoga, né, da religiosidade judaica. Então ele era de um topo de uma classe judaica muito importante, né? Atos 26:5 dá conta disso. E ele era um perseguidor da igreja o quê? Da igreja de Cristo, porque ele era um judeu que, olha, vamos aí aniquilar essas pessoas que estão querendo manchar a nossa religiosidade, né? E Jesus vem justamente para dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, nós cristãos, meus irmãos, você da nossa igreja, IPI Metropolitana de Brasília, é seguidor de um homem que dizia da religiosidade judaica, eu, porém, vos digo, né? E muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas que recobram aquela lei lá de trás, que Jesus vem falar para nós, eu, porém, vos digo. Tá? Esses são reportados como fariseus hoje, né? Era um partido da política partidária judaica que era de pessoas zelosas, tá? Não era assim para a gente só usar o termo fariseu como depreciativo, mas eles eram zelosos da lei, né? Mas hoje nós não somos mais judeus, nós somos cristãos. Paulo era um perseguidor da igreja por isso, então ele queria aniquilar esses que atacavam a religiosidade judaica, né? Em 1 Coríntios 15:9 nós vamos encontrar isso daí. E Paulo era irrepreensível, né? No tocante à observância das leis do Antigo Testamento, ele era irrepreensível. Então ele era considerado de uma linhagem perfeita. E aí esse perfeita está entre aspas, não é à toa, vocês entendem muito bem isso, né? Seguindo adiante, Paulo fala um pouco do que deve ser vantagem para o povo de Deus, já que Paulo considerou o seu status religioso como refúgio. E nós que vivemos num mundo capitalista, onde o lucro move toda a sociedade, e nós tentamos remontar uma teologia até mesmo da retribuição, né? A teologia da retribuição, meus irmãos e minhas irmãs, é uma teologia que tem um pouco de diferença da teologia da prosperidade que vocês conhecem bem hoje. Na teologia da prosperidade, fala-se que a pessoa faz aquilo que Deus pede e ela vai ser próspera, né? A teologia da retribuição, ela tem uma diferença um pouco, remonta lá da época de Jó, né? A teologia da retribuição diz que se alguém tem muitas coisas, uma posição, um respeito perante a sociedade, isso mostra que essa pessoa é abençoada. Não tem uma diferença sutil, tá? Então, na sociedade que nós estamos hoje, muitas pessoas podem medir a bênção de Deus por bens materiais, por sucesso. E aí muitas igrejas acabam também se medindo por isso. Quantidade de gente que tem, quantidade de dinheiro que arrecada. Então, isso é uma tentação para a igreja. Isso é a cara de Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Vocês não devem amar dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E lá
Aquele texto que vem do grego fala Deus e a mamon, é o Deus do dinheiro, o Deus do lucro, do mercado. Tá? Então vocês se lembram aí da lei de Gerson, aquela que sempre que fala de sempre levar vantagem em tudo, né? Também a lei de São Francisco, né, que é aquela que dando que você recebe, então você dá pensando em receber. É como muita gente que vai à igreja, olha, eu estou dando meu dízimo para poder devolver. Eu já vi orientações de pessoas que falam, olha, eu quero comprar um carro. Quanto é um carro que eu quero comprar? 90 mil. Então, se você tem fé, basta você fazer o seu dízimo de 9 mil, porque Deus é obrigado a te dar 90 mil, porque você já deu o dízimo daquilo que você, pela fé, vai receber de Deus. É verdade isso, tá? Eu não estou inventando essa história para ilustrar a nossa aula, tá bom? Isso é verdade, isso aconteceu, infelizmente, nessas igrejas que fazem barganha com Deus, que entendem mal o é dando que se recebe. O que se busca com o povo de Deus é uma sociedade de relação justa, né? Então, por isso, Paulo percebe que o que ele tinha vivido de forma egoísta não lhe valeu de nada. Então, o refúgio que Paulo considerou as suas honras anteriores significa lixo. Refúgio, lixo, sobra. Coisa que você pode jogar fora. E essa palavra, essa compreensão já foi traduzida até como estrume, né? E até lá no Coelet, no Eclesiastes, nós encontramos a palavra vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade, tudo é lixo, tudo é estrume. Isso não serve para nada. Então Paulo joga fora e não atribui valor nenhum a essas coisas. Isso porque a salvação não está nas nossas atitudes, mas está no próprio Deus, mediante Jesus Cristo. Veja o que um versículo nesse próprio texto que nós estudamos hoje diz. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Guardar essas palavras no coração, meus irmãos, é um desafio e é um convite, né? Então, na Palavra Viva, nós temos duas perguntas. Que estímulo é esse? Que estímulo é esse testemunho de Paulo traz para a nossa vida? Que estímulo e o que essa palavra de Paulo traz para você? Por que o tema da alegria no início desse texto? No início desse trecho, já que ele está falando de que, olha, minha vida foi dedicada a coisas tão banais, refúgio, né? Coisa que eu posso jogar fora. E ele começa falando de alegria. Pensa um pouco nisso nessa semana. Vamos ver se nós temos aí algum estímulo para refletir sobre a nossa vida de fé e sobre o que temos vivido, né, nestes nossos dias. E se a carta de Paulo aos Filipenses traz realmente uma orientação do Espírito Santo para nós vivermos dias diferentes, dias melhores. Para o próximo encontro, não se esqueça, você precisa ler Filipenses 3:12 até 4:1. Aí nós já vamos quase invadir o último capítulo, né? E não se esqueça, ó, questões importantes, você anota, traga, coloca nos comentários aí no YouTube, né, ou durante a semana, que nós podemos comentar na aula seguinte. O pessoal está muito tímido e não está fazendo isso, mas eu sempre espero e olhe lá, tá bom? Um abraço para você, boa semana, Deus te abençoe. Se prepare, 7º encontro, está chegando o final do nosso estudo da Carta aos Filipenses. Um abraço, fique com Deus.